Capitólio X Brasília, justiça ou injustiça? Amigos, hoje quero trazer uma reflexão importante. Dois países democráticos, Brasil e Estados Unidos, viveram momentos muito parecidos: a invasão do Capitólio, em 2021, e a invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília, em 2023. Ambos os episódios aconteceram em contestação ao resultado das eleições. Envolveram depredação e tentativa de desestabilizar as instituições. Mas a grande diferença está na resposta da justiça. Nos Estados Unidos, as investigações foram individuais. Cada pessoa foi analisada de acordo com sua conduta: quem depredou, quem agrediu, quem apenas entrou no prédio. As penas foram proporcionais, respeitando direitos e garantias individuais. No Brasil, a abordagem foi mais coletiva. A acusação central foi a de uma orquestração golpista. Assim, milhares de pessoas foram enquadradas em um mesmo pacote jurídico, muitas vezes sem diferenciação clara entre quem liderou, quem financiou e quem apenas estava no meio da multidão. E aqui surge a pergunta que não quer calar: essas pessoas foram realmente julgadas com justiça ou foram vítimas de uma punição generalizada? Não se trata de defender atos ilegais, nem de passar pano para vandalismo. Mas em uma democracia, justiça não pode ser vingança. Cada cidadão deve responder por seus atos individuais, nunca por ideias ou por estar presente em um local. O que está em jogo é maior do que política. É sobre o equilíbrio entre ordem pública, direitos individuais e a verdadeira essência da democracia. Quero saber sua opinião. Você acha que as pessoas presas no Brasil foram injustiçadas em comparação ao tratamento dado nos Estados Unidos da América? Se você gostou dessa reflexão, se inscreva no canal Luizinho Carioca, deixe seu like e compartilhe, para que mais pessoas possam debater esse tema com seriedade e justiça, sem ideologia, apenas com senso de equilíbrio democrático. Imagens divulgadas hoje pelo Supremo Tribunal Federal revelam como os invasores conseguiram chegar com tamanha facilidade à Praça dos Três Poderes naquele domingo, dia 8 de janeiro. Os policiais militares do Distrito Federal são vistos recuando frente à multidão. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do STF e nós destacamos neste começo do Prime Time as principais delas. Eu não sei se elas vão rodar aqui no telão. Exatamente. Essa é a primeira imagem e é importante a gente destacá-la. Mostra um pedaço do eixo monumental, a via que dá acesso à Praça dos Três Poderes, com uma barreira de carros da Polícia Militar do Distrito Federal. Ao fundo a gente percebe já a enorme multidão que já havia invadido o Congresso. Essa barreira até poderia impedir, ser eficiente para a contenção dos golpistas. Mas você está vendo, aos poucos, essa barreira foi se desmanchando, os carros foram sendo retirados e poucos agentes permaneceram ali sem o apoio motorizado. A partir daí, ficou aberto o caminho para que os invasores ficassem diante do prédio do Supremo Tribunal Federal. Aí a gente está vendo a multidão avançando pelo eixo monumental, se aproximando da Praça dos Três Poderes e vendo apenas uma linha, duas linhas de policiais militares atirando bombas de efeito moral. Num número muito menor aos invasores que vão chegando cada vez mais perto do prédio do STF. Essas imagens de aproximação, nós já vemos a profusão desde o dia 8 de janeiro, registradas pelos próprios invasores. Mas desta vez, pelas câmeras do Supremo, nós estamos vendo esta invasão no ângulo novo. No momento em que os vândalos, por exemplo, entram no plenário do Supremo Tribunal Federal e começam a destruir. Por exemplo, entram no plenário do Supremo Tribunal Federal e começam a destruir o que vem pela frente. Repare que as poltronas para os visitantes do tribunal são atacadas, as bancadas onde ficam os ministros e os advogados também, elas não resistem, e ao longo dessa edição do Prime Time, nós vamos mostrar outras imagens, inclusive um princípio de incêndio dentro do plenário. Esses novos ângulos mostram o ataque, mas principalmente mostram e revelam a maneira como a Polícia Militar do Distrito Federal atuou nessa invasão. São novos elementos que certamente serão usados na investigação do que aconteceu neste 8 de janeiro. Neste comecinho de Prime Time,
Eu converso com o nosso analista Caio Junqueira, que eu acredito, Caio, você deve ter visto comigo essas imagens agora. Não somos especialistas em táticas de guerra, mas me parece muito estranho deixar aqueles milhares de invasores chegando perto da Praça dos Três Poderes, onde só tem palácio de vidro. Ou foi uma loucura, ou foi proposital. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, todos os depoimentos, as investigações até agora colocam diretamente, em palavras até, e com essas imagens, isso tudo é reforçado, os pelotões de policiais que estavam na frente, porque eles, a rigor, eles são o front, né? O obstáculo que deveria ter interrompido os golpistas ali no dia 8 de dezembro. Isso está no depoimento de Ibanez, isso está nas falas ali que a própria defesa do Anderson Torres coloca. Isso tem sido colocado, né? Tanto o Ibanez dizendo que foi um problema de execução, tanto o Anderson Torres dizendo que foi um problema de execução. Os agentes, né, as autoridades do governo federal também colocam a questão de policiais militares, porque são eles ali que estavam na frente. Agora, há uma dúvida ali, né? Até que ponto o que foi planejado... Olá, amigos, bom dia. Bom começo do dia para todos, um abraço. E vim aqui hoje, uma das coisas que tem me deixado assim, bastante angustiado, e isso aí é um momento que você tem que desabafar. Estou passando por um momento assim difícil da minha vida, mas graças a Deus superando. Estou vindo de uma cirurgia agora nesses dias, mas estou aqui tentando refletir alguma coisa e hoje me deu essa ideia que eu tenho observado atentamente e praticamente sentindo a dor daquelas pessoas. E na minha opinião, aqui não vai no lado ideológico, coisa, até porque não tem essas coisas comigo. Eu acho que eu tenho um senso de justiça. E eu acho que a maioria do povo brasileiro, ele tem esse senso de justiça. E não é justo que as pessoas sejam julgadas de qualquer forma, em nome da democracia. Então vamos num contexto dos eventos, dois eventos que aconteceram nos Estados Unidos e aqui no Brasil. São semelhantes, né? A invasão do Capitólio durante a certificação do Biden, a morte, vandalismo, confronto, foram classificados como insurreição. Aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro de 2023, a invasão do Congresso, o Superior Tribunal Federal, o Planalto, depredação, destruição de patrimônio, interpretado como tentativa de golpe. O que aconteceu? No primeiro momento, a imprensa já usou esse argumento para induzir as pessoas, inclusive as próprias autoridades, com uma tentativa de golpe. Aqui não vai nenhum apoio a esse tipo de iniciativa. Eu acho que você tem meios constitucionais, legais, de fazer seus protestos com educação, com urbanidade, colocar suas opiniões, sem agressões, sem destruição de patrimônio, sem ofensas morais às autoridades, seja ela qual for. Você pode discordar dessas autoridades, mas jamais ofendê-las, porque isso não é um espírito democrático, seja lá qual lado que você defenda. A gente não pode confundir nossos valores de lado, vamos lá colocar, se você é de direita, de esquerda, de centro, meio, qualquer coisa. O princípio básico é o diálogo, né? O diálogo é a corrente mais forte. Então, agressões, depredações, isso não se enquadra, na minha opinião. Não sou favorável a esse tipo de coisa. Mas também não sou favorável à injustiça. Então, a imprensa já, nos primeiros momentos, já colocava isso como golpe, golpe. E essa narrativa vem até hoje. No próprio vídeo aí vocês vão ver um comentarista da CBN, eles golpistas, os caras não foram nem julgados, não foram. Já, então, essa narrativa vem até hoje,
ser excluído todo o tempo. Então, o que aconteceu aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, as penas foram todas individualizadas. Cada um pagou pelo aquilo que fez, que é o correto. Mas se o cara estava lá parado, ele estava numa área que era restrita, ele pagou por isso. As penas foram o quê? Prestação de serviço comunitário, uma série de coisas. Outros que depredaram, praticaram o crime, foram punidos severamente, o que determina a lei. Outro ponto de vista aqui também foi no foro adequado. Não foi o Supremo Federal dos Estados Unidos que julgou, sim as instâncias a qual aqueles indivíduos faziam valor de foro de competência. O que acontece? Aqui no Brasil não. Foi totalmente diferente, né? Que a gente não consegue entender esse tipo de coisa. Mas, evidentemente, eu não sou um jurista, né? Tenho a formação de direito, mas apenas, como se diz aqui no Brasil, eu tenho um diploma de bacharel, e a gente entende um pouquinho alguma coisa, né? As pessoas foram realmente julgadas com justiça, ao sofrer punições generalizadas. Gostaria da sua opinião sobre isso. Ou o que você acha? Reforçar a democracia não pode confundir justiça com vingança. Cada cidadão deve responder pelos seus próprios atos, não por ideias ou pelo simples fato de estar presente. Então, entenda isso. O cara que estava lá presente foi julgado, 17 anos de prisão e tudo mais. Concluir, vamos destacar aqui também esse debate, no modo do que é política. Sobre a democracia, direitos individuais, pergunta: na sua opinião, houve justiça ou injustiça? Eu quero saber de você, o que você acha? Você acha que esse tipo de julgamento, a granel, né, vamos botar assim, mas é justo isso? Isso é uma forma correta? Então a gente hoje, para determinadas coisas, a gente tem que rasgar a Constituição, pisar na democracia e usar um senso de vingança. Como já deixei aqui, não concordo com depredações, com essas coisas disso. A justiça para você pode ser vingança. A democracia não pode ser silêncio. Nos Estados Unidos, cada um respondeu pelo que fez. No Brasil, muitos respondem pelo que pensaram. Quem depreda tem que pagar, mas só quem estava presente merece mesmo o peso da lei? Faça uma reflexão. Então, a gente hoje vive num país que a imprensa é cooptada aí pela grande parte da esquerda. Ela apresenta ao Brasil, na minha opinião, uma farsa. Uma farsa. E basta você observar os historiais da imprensa. Então é sempre a mesma coisa. Dão importância tremenda a algumas coisas que não deveriam nem se dar, mas fica aqui a minha reflexão. Desculpa alguma coisa que eu realmente ainda não estou recuperado da uma cirurgia que eu fiz, mas eu não podia deixar aqui a minha opinião sobre o que a gente está acontecendo no Brasil, infelizmente. Um grande abraço a todos, fico com Deus. Fui!